anos? Preparados para mais uma aula de matemática? E aí, tudo certo? Tudo em ordem? Veja só o que é que nós vamos caracterizar na proposta de hoje. Olha lá, conceituando potenciação em quê? No conjunto dos números racionais? Aula número 1 deste tema. Qual é o objetivo que nós vamos atingir com essa proposta? Veja, explorar a potenciação a partir de situações problema contextualizadas relacionadas à ideia do campo multiplicativo, ou seja, a operação da potenciação está diretamente relacionada com a operação da multiplicação. Campo multiplicativo, certo? No conjunto dos números racionais. E para as nossas organizações de registro de hoje, o que é que você vai precisar? Você vai precisar do seu caderno de matemática, na sequência organizada em ordem impecável, já colocando a data de hoje, o número da sua aula, o tema que você já descobriu aqui comigo, que é a nossa proposta de discussão de hoje, juntamente com uma caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Depois da organização do seu material para o nosso diálogo matemático de hoje, adentremos nesse conceito. Observe, olha lá. Vocês já conhecem esse tabuleiro? Claro, serve para jogar xadrez. Serve também para jogar dama. Há casas pretas e brancas. Qual é o total de casas? Deixe-me ver. São 8 casas na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E também 8 na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso me deu uma ideia para calcular o total de casas. E agora, convido a você a registrar no seu caderno que ideia é essa, fazendo uso de uma das ideias principais da operação da multiplicação, que é a formação retangular. Perceba, é um tabuleiro de xadrez 8 por 8. Quantas casas ele tem ao todo? Tempo para você. Veja, são 8 casas na vertical com 8 casas na horizontal. Vamos identificar o que os nossos colegas determinaram, junto com você que também já determinou aí no registro do seu caderno? Acompanhe-me, veja só. 8 casas na horizontal por 8 casas na vertical. 8 vezes 8, 64. Fácil, não é? Agora prestem atenção na novidade. Que novidade é essa que determina a representação formal da operação da potenciação? Olha só o que aparece aqui para nós. 8 vezes 8 são 2 fatores iguais. Em matemática, podemos representar essa multiplicação assim. 8 vezes 8, 8 elevado ao quadrado. Perceba que 8 é o fator que se repete. Nós vamos passar a chamá-lo de base. E 2, localizado na parte superior direita,
posicionado aqui no seu número, você vai chamar de expoente. E o expoente indica a quantidade de fatores que serão multiplicados. Então, nós podemos afirmar que 8 ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, e isto vai te dar um total de 64 casas. Agora eu convido a você, com o lápis de cor ou o próprio lápis grafite, representar este 8 por 8 aí no seu caderno quadriculado. Veja, nós já verificamos que 8 vezes 8 é a multiplicação de dois fatores iguais. E isso caracteriza a leitura de uma potência que você vai identificar como 8 ao quadrado. 8 elevado ao quadrado ou 8 elevado à segunda potência. Caracterize comigo e desenvolva junto comigo esta organização no seu caderno. Olha só, se é um quadrado 8 por 8, vamos destacar aqui. Na vertical, nós vamos destacar, primeiramente, 8 unidades de quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui 8. Veja, 8 por 8. Você vai ter aqui a representação de 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado nada mais é do que 8 por 8. 8 vezes 8. 64 casas no seu tabuleiro. Certo? Esta mesma ideia, agora nós vamos aplicar numa outra situação que corresponde à proposta que vai aparecer aqui para você. Veja, Marcos tem um apartamento para alugar. Nos quartos há 2 armários. Cada armário tem 2 portas e em cada repartição, correspondente a uma porta, indicada pelas portas, há 2 gavetas. Quem aluga o apartamento tem quantas gavetas disponíveis para a organização de seus pertences? Veja, 2 armários, cada um tem 2 portas e cada repartição que corresponde a uma porta, há 2 gavetas. Quantas são as gavetas? Tempo para que você possa registrar e determinar.
Caracterize comigo aqui agora a operação da potenciação que representa matematicamente esta situação. Veja, Marcos tem um apartamento para alugar. Nos quartos há 2 armários. Olha lá, cada armário tem 2 portas, representada por cada repartição. E cada repartição, indicada pelas portas, há 2 gavetas, ou seja, 2 por 2 por 2. Verifique comigo, quantas vezes o fator 2 aparece para você nesta situação, para que a gente possa determinar o número de gavetas que a pessoa que aluga o apartamento tem disponível para organizar os seus pertences. 2 por 2 por 2 é o mesmo que dizer 2 vezes 2 vezes 2. O fator 2 aparece para você 3 vezes. Isto significa que você terá 2 elevado à terceira potência, ou seja, 2 elevado ao cubo, ou simplesmente 2 ao cubo. Atenção a essas novas denominações que estão aparecendo para você em termos de registro e nomenclatura. Calcule comigo. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2 você terá 8 gavetas disponíveis para você. Visualizando através do registro pictórico. Imagens, acompanhe comigo. Olha lá. Visualmente tem-se. Aqui estão os 2 armários, tá? Cada armário tem 2 portas. Olha lá. 1, 2, 3, 4 repartições. E cada repartição apresenta para você 2 gavetas. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 gavetas. Mais uma vez escrevendo para você, 2 vezes 2 vezes 2, você terá 2 elevado à terceira potência. Ao todo você tem 8 gavetas. 2 armários, em cada armário 2 portas, ou seja, 2 repartições, e em cada repartição 2 gavetas, totalizando 8 para você. Tudo bem? Olha a próxima proposta que nós vamos ter aqui. Veja, a fofoca não faz bem a ninguém. Um fofoqueiro conta determinada situação a 9 pessoas que adoram uma fofoca. Cada uma delas conta a mesma situação para outras 9. Agora determinemos quantos são os fofoqueiros. Tempo para você.
E aí? Determinadas quantas pessoas deveriam estar cuidando da própria vida? Ou seja, quantos são os fofoqueiros? Acompanhe comigo aqui. Ó, a fofoca não faz bem a ninguém. Um fofoqueiro conta determinada situação a 9 pessoas que adoram uma fofoca. Cada uma delas conta a mesma situação para outras 9. Quantos são os fofoqueiros? Então veja só. Primeiro comecemos a representar aqui utilizando a nova operação que nós estamos caracterizando, que é a operação da potenciação. Veja, 9 fofoqueiros, cada um desses 9 conta a fofoca para outros 9. Aqui nós vamos ter 9 elevado à segunda potência, que corresponde a 9 vezes 9, e isso vai te dar, inicialmente, 81 fofoqueiros. Mas nós não podemos esquecer dos fofoqueiros anteriores. Veja, um fofoqueiro. Este fofoqueiro conta esta determinada situação para outras 9 pessoas. E cada uma dessas 9 conta para outras 9, adicionando o número de fofoqueiros para saber quantos são somente nesta situação. Veja comigo. Contudo, não se pode esquecer de todas as pessoas que participaram da fofoca. Logo tem-se a origem da fofoca, ou seja, o primeiro fofoqueiro, somado com as 9 pessoas que o primeiro fofoqueiro contou a determinada situação, e cada uma destas 9 contou para outras 9, que corresponde a 9 vezes 9, a 81. Totalizando o número de fofoqueiros, temos lá 1 mais 9 são 10, 10 com 81, 91 fofoqueiros que espalharam essa determinada situação. Certo? Tudo bem? Me acompanha nesse registro? Veja agora aquilo que nós vamos caracterizar a seguir. Diante disso, observe agora como que nós vamos definir o quadrado de um número. Olha lá. Nesta situação, nós temos o quadrado de 1 por 1. Então, nós vamos destacar no caderno, depois que você colocou o título, uma única unidade quadrada, tá? Uma única unidade quadrada vai ser um quadrado de 1 por 1. Este 1 por 1, nós já verificamos na aula anterior que corresponde a um princípio multiplicativo. Ou seja, 1 por 1 é 1 vezes 1. Aqui nós vamos ter 1 ao quadrado, justamente porque a representação geométrica é a unidade quadrada. E isto vai corresponder para você a uma unidade diária, certo? E a próxima, veja, aqui nós vamos ter um quadrado 2 por 2. Vamos destacar ele aqui. 2 unidades quadradas na horizontal e 2 unidades quadradas na vertical. Olha lá, 2 por 2, né? Se nós temos uma unidade, aliás, uma figura quadrangular, 2 por 2, 2 unidades quadradas por 2 unidades quadradas, veja comigo, 2 por 2, você vai ter 2 vezes 2, isso vai corresponder a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, vai te dar 4 unidades de área, certo? E depois, se você tiver uma figura 3 por 3, então nós vamos ter aqui 3 unidades quadradas na vertical e 3 unidades quadradas na horizontal. Isso significa que nós vamos compor aqui uma figura 3 por 3. Antes compusemos 2 por 2 e aqui 1 por 1, certo? 3 por 3, o que isso significa? Significa 3 vezes 3. Isto vai corresponder a 3 ao quadrado. Por isso a composição do quadrado de um número, que vai corresponder a 9 unidades de área, certo? Tudo bem com relação ao quadrado de um número? E agora, leitura dessas potências que nós vamos caracterizar aqui. Veja, 1 ao quadrado ou 1 elevado à segunda potência. 2 ao quadrado ou 2 elevado à segunda potência. 3 ao quadrado ou 3 elevado à segunda potência. Tudo bem? Leitura correta da representação da potenciação. Atenção ao próximo que nós vamos ter aqui, definindo o cubo de um número. Agora nós vamos ter aqui unidades cúbicas, que são os cubinhos. Aqui nós temos um cubinho de 1 por 1 por 1, tridimensional. O que significa 1 por 1 por 1? Veja comigo.
1 por 1, você vai ter lá 1 elevado ao cubo, porque a representação geométrica é cúbica, de acordo com as 3 dimensões que ele tem: comprimento, largura e altura. 1 por 1 é 1 ao cubo, uma unidade de volume, certo? E agora, um cubo 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 significa para você 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2 são 8, 8 unidades de volume, certo? E se você tiver 3 por 3 por 3 na figura? Serão 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27 unidades de volume. E como que a gente vai registrar a leitura da representação cúbica dessas potências de expoente 3? Veja comigo. 1 ao cubo ou 1 elevado à terceira potência. 2 ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. 4 ao cubo, 3 ao cubo ou 3 elevado à terceira potência. Definindo aqui junto comigo para você as denominações quadrado de um número e cubo de um número. Agora vai aparecer para você o seguinte: a proposta 3, queremos saber quantas unidades de área compõe a figura. Simultânea à proposta 4, que corresponde a quantas unidades de volume compõe a figura. Então veja só, quanto por quanto na proposta 3. Quanto por quanto por quanto na proposta 4. Perceba que você não vai desenhar. Você só vai colocar no seu caderno proposta 3, representar a potência e dizer quantas unidades de área tem. Proposta 4, representar a potência e dizer quantas unidades de volume tem. Certo? Tempo para você. Representados o quadrado e o cubo das figuras geométricas apresentadas aqui para você nas propostas 3 e 4, perceba comigo a nossa verificação. Depois que você já registrou aí no seu caderno somente as potências, né? Aqui nós fazemos um parênteses bastante importante. Perceba que você não precisa copiar tudo. Fique tranquilo com relação a isso e nem se desespere que todas as telas que são apresentadas para você, você precisa registrar no seu caderno. Preste atenção no nosso diálogo matemático aqui, que eu sempre sinalizo para você o que você precisa registrar e como você precisa registrar, tá? Sempre preste atenção nisso e tenha calma e segurança e vamos estabelecendo um diálogo aqui bastante claro para que você possa acompanhar toda a orientação,
compreender e registrar o essencial na organização do seu caderno para que você dialogue posteriormente com o seu professor e desenvolva todas as atividades complementares solicitadas lá na escola. Tudo bem? Olha a proposta número 3. Quantas unidades de área compõem a figura? Esta figura, né, é uma região plana e ela vai ter dimensões 4 por 4. O que significa 4 por 4? 4 ao quadrado, porque a representação geométrica é um quadrado. Isto significa 4 vezes 4 e vai te dar 16 unidades de área, certo? E a proposta número 4. Quantas unidades de volume compõem a figura? Perceba, é uma figura cúbica de dimensões 5 por 5 por 5. Como que você vai representar isso? 5 por 5 por 5 corresponde a 5 ao cubo, porque a representação geométrica é cúbica, né? 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125 unidades de volume. Certo? Tudo bem? Acompanhe-me agora na próxima situação. Veja, quantas bolinhas estão distribuídas na figura a seguir? Perceba a disposição gráfica de cada bolinha. Conforme os conceitos que nós já exploramos e permanecemos explorando aqui, determine quantas bolinhas você tem nesta figura. Você vai registrar a proposta 5, escrever a potência e o cálculo a seguir. Não é necessário registrar, dedique-se à resolução. Tempo para você. E aí, deu certo? Acompanhe comigo esta disposição. Quantas bolinhas estão distribuídas na figura a seguir? Perceba que essa disposição apresentada para você corresponde a 6 bolinhas por 6 bolinhas, numa disposição em formato quadrangular, quadrada, ou seja, uma potência que corresponde ao quadrado de um número. Então veja só, 6 por 6, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, ao todo serão 36 bolinhas, certo? E a próxima proposta diz assim para você: representando em forma de potência, quantos lugares há para os estudantes? A mesma ideia vai ser aplicada aqui nesta simulação de sala de aula, onde você tem aqui quantos lugares por quantos lugares para que você possa somente representar a potência correspondente a essa situação. Tempo para você. E aí, quantos são os lugares para os estudantes? Acompanhe comigo. Você tem aqui a simulação de uma sala de aula.
cujas carteiras estão dispostas, né, 5 por 5, né? E 5 por 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. 5 vezes 5, ao todo serão 25 carteiras, certo? Mas observe que a pergunta refere-se a quantos lugares há para os estudantes. E se a pergunta fosse: quantos lugares esta sala tem ao todo? Nós não poderíamos esquecer do lugar correspondente ao professor e seria ao todo 26 lugares. Como se refere somente aos estudantes, 25. Tudo bem? Tudo em ordem? Veja só a continuidade das nossas ideias na composição do significado de uma potência. Olha lá! Na aula de amanhã, vamos aprender como elevar uma fração ao quadrado. Não se esqueça que nós estamos trabalhando no conjunto dos números racionais. Podemos ter números naturais, podemos ter números inteiros, tanto negativos quanto positivos. Nossa, Diogo, vamos ter potências com números negativos? Teremos! Nas próximas propostas, eles irão aparecer para você, certo? Elevar uma fração ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, à quinta potência, à sexta potência. E agora, como que faz? Como que a gente representa isso? Acompanhe comigo. Será que potenciação com frações é difícil? A gente já aprendeu potenciação com números naturais. Lembre-se, o quadrado de um número, o cubo de um número e assim por diante. Acho que deve ser parecido. Mas parecido não é igual. Quanto será que dá 3/4 elevado ao quadrado? Vamos representar? Acompanhe comigo. Veja. Aqui nós temos uma unidade quadrada, né? Subdividida em suas dimensões. 4 unidades por 4 unidades. Veja, se nós temos um número racional fracionário correspondente a 3/4 de cada lateral, acompanhe comigo. A lateral correspondente ao comprimento está subdividida em 4 unidades quadradas e 3 destacadas, por isso 3/4 de comprimento. O mesmo para a largura, ela está subdividida em 4 unidades quadradas e 3 delas destacadas. 3/4 da largura. Ou seja, esta região destacada pode ser representada por uma potência de um número racional fracionário. Porque veja que 3/4 corresponde a uma parte da lateral da figura quadrada. O que isto significa em termos de registro? Acompanhe comigo, olhe lá. 3/4 por 3/4, isto vai significar 3/4 que multiplica 3/4, ou seja, 3/4 ao quadrado. E aqui a gente retoma a multiplicação de números racionais fracionários, onde você multiplica numeradores e multiplica denominadores, né? Então veja só, 3 vezes 3 no numerador são 9. E 4 vezes 4 no denominador são 16. Da área quadrangular. Vamos verificar na figura o que isso significa. Sua figura quadrada está dividida em 16 unidades quadradas, né? E somente 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foram destacadas. Por isso, 9/16 da área quadrangular. Tudo bem? Percebeu a similaridade da ideia? É da mesma forma, com uma diferente representação numérica das partes do inteiro, certo? Veja só, a próxima proposta você vai desenvolver sozinho. Acompanhe comigo. Márcio tem um terreno quadrangular nos fundos de sua residência. Terreno quadrangular. Já vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades quadradas de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades quadradas de largura. Terreno quadrangular, não se esqueça. Ele pretende realizar a instalação de uma piscina, também quadrangular, agora especificamente para a piscina. 1, 2, 3, 4, 5 unidades quadradas de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5 unidades quadradas de largura, né? Cujas dimensões ocupam 5 das 7 unidades de comprimento. Por isso a representação 5/7, conforme a figura te mostra. Que área do terreno ocupará a piscina?
Quantas unidades quadradas corresponde à piscina, utilizando a mesma ideia da potenciação que você acabou de verificar aqui comigo? Tempo para você! E aí, deu certo? Vamos verificar que área corresponde à piscina nesse terreno quadrangular que o Márcio tem a pretensão de construir? Veja só o que nós temos aqui. As dimensões da piscina serão 5 sétimos por 5 sétimos. Não se esqueça que o seu enunciado traz essa informação. Cujas dimensões ocupam 5 das 7 unidades de comprimento. Certo? Veja só. Unidades que você caracteriza na lateral, que corresponde à largura, e na lateral, que corresponde ao comprimento propriamente dito. Ou seja, 5 sétimos por 5 sétimos neste projeto de construção no quintal, no terreno quadrangular que o Márcio tem lá na casa dele, tá? 5 sétimos por 5 sétimos nada mais é do que 5 sétimos elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele. 5 sétimos que multiplica 5 sétimos. Retomando comigo, multiplicamos os numeradores, 5 vezes 5, 25, e os denominadores, 7 vezes 7, 49. Ou seja, a piscina ocupará 25 partes das 49 correspondente à área total do seu terreno. Certo? E se a pergunta fosse, que área sobra? Vamos contar aqui comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 partes da área total das 49 sobram desse terreno para o jardim, para o paisagismo do terreno quadrangular do Márcio. Certo? Tudo bem? Agora você vai registrar no seu caderno a tarefa de casa. Acompanhe comigo. Observe a sequência de pilhas de cadernos. Você não vai precisar desenhar os cadernos. Aproveite o quadriculado do seu caderno, ou se seu caderno for de linha, você vai desenhar na extensão da linha um quadradinho para representar cada caderno ali no registro que você irá fazer. Primeira pilha, um caderno, um quadradinho. Segunda pilha, 2 cadernos, 2 quadradinhos. Terceira pilha, 4 cadernos, 4 quadradinhos. Perceba qual é a sequência numérica que está se estabelecendo para você. 1, 2, 4. O que está acontecendo? Pergunta-se, qual é a potência de 2 que expressa o número de cadernos da sexta pilha? Você vai continuar com a sequência numérica até você chegar na sexta pilha de cadernos. E quantos cadernos há na sétima pilha? Registrando e desenvolvendo para nós. Tempo para você.
Combinado? Essa é a tarefa de casa que você vai ter que me apresentar no início da nossa próxima aula, hein? Estabelecemos esse combinado aqui na organização dos seus registros no caderno e na continuidade do diálogo matemático aqui comigo, certo? Somente reforçando. Qual é a potência de 2 que expressa o número de cadernos na sexta pilha? Nos quadradinhos destacados do seu caderno de matemática, você vai seguir, né, com a sequência 1, 2, 4, qual será a próxima, para você determinar. E quantos cadernos há na sétima pilha? Você vai seguir até lá para poder determinar e representar com uma potência de base 2. Perceba que esse 2 é bastante sugestivo para você. Certo? Combinado? Na proposta de hoje, nós caracterizamos a potenciação a partir de situações problema contextualizadas, relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarefa, bom registro, bom estudo, bom diálogo matemático. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima. Tchau!